Vamos continuar nossa aula de bioquímica. Sou o professor Saulo. Nossa aula de hoje vai ser sobre as águas, água e suas propriedades, né? Gente, água é um componente abundante no nosso mundo, né? Principalmente faz a composição do nosso organismo, né? É a substância que a gente mais tem no nosso corpo, né? Um componente e um solvente universal é a água, né? Aí, nesse gráfico vocês podem ver a importância da água, né? De acordo com a idade e o seu determinado percentual, né? De acordo com a idade. Como vocês podem ver, tem uma variação de 0 a mais de 60 anos, certo? E aí o que acontece? Ele fala que à medida que você vai envelhecendo, vai crescendo, vai vivendo, o seu percentual de água ele diminui, certo? Ó, vocês podem ver. Pessoa que tem de 0 a 2 anos, o percentual de água é de 75 a 80%, quase que 100% de água, né? A criança é feita praticamente totalmente de água, né? Quando já está lá acima dos 60, é menor que 50%, sabe? Por isso que é tão importante os nossos idosos, nossos pais, nossos avós tomarem bastante água. Qualidades e características da água. Por que a água é um solvente da vida? Certo? Por quê? Porque ela é fundamental para mantermos a vida em ritmo, né? No ritmo da vida. A água é que nos move. Deixa eu falar aqui para vocês, é que nos mantém, na verdade. Características da água: compõe a célula, dissolve compostos, dissipa calor, controla a temperatura, né, em organismos homeotérmicos, participa de reações químicas, transporta compostos no sangue, é um meio de transporte de moléculas, né, do meio entre e extracelular para compartimentos celulares. Então, sem essas funções da água, nós não poderíamos manter nossas funções biológicas ativas, nós não tínhamos como manter macromoléculas nutridas, nós não teríamos como ter transporte de minerais, ter transportes de sais, ter transporte de proteínas, certo? Não teríamos como amenizar nosso calor, né, homeotérmico. Nós não teríamos como dissolver compostos, né, no meio extracelular. Nós não teríamos como compor uma célula, já que a célula é composta basicamente de água, certo? São propriedades da água. Quando a água congela, ela se retrai ou se expande? Quando esquecemos uma garrafa cheia no congelador, o que é que acontece? O que vocês acham? Quando você coloca água no congelador e de repente ela está estourada, o que acontece? O que acontece quando colocamos um cubo de gelo e um copo de água, né? Durante o dia, que está mais quente, a água da piscina, ou do mar, ou do solo, né? E quando anoitece, ela está mais quente, porque o suor refresca. Porque alguns animais, como insetos, conseguem se manter pousados sobre a superfície da água? Porque conseguimos encher um copo de água até a superfície sem que ela transborde. Então aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões que vocês vão ter que ir responder
no questionário, tá bom? Vamos lá. O que estrutura uma molécula de água? Vocês podem ver water, significa água, né? A água, aqui é uma fórmula molecular, um modelo molecular, onde a água é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Nessa ligação, cada átomo de hidrogênio ela compartilha um par de elétrons com o oxigênio, certo? Cada um compartilha um par de elétrons com o oxigênio, que é a estrutura molecular da água. A eletronegatividade do oxigênio e a do hidrogênio, que é a geometria da molécula de água, né? Onde ele tem uma região, né, que são as bases de hidrogênio, que são eletropositiva, e essa região aqui de baixo, né, região eletronegativa. Essa molécula de água, gente, ela é bastante parecida com um tetraedro, né? Que ela tem dois átomos de hidrogênio em vértices, assim, nessa diagonal, né? E o oxigênio no centro. Pronto, forma uma eletronegatividade embaixo devido ao seu posicionamento, né? Que é tetraédrico. Tetraédrico. Trava a língua, viu? Interações. Água, água. A natureza dipolar, né? Tem dois polos, positivo e negativo, da molécula de água, permite que ela forme ligações com outros, né? Com outras moléculas de água. Ela é dipolar. Por quê? Porque tem a eletronegatividade e a eletropositividade. Cada molécula de água é capaz de se ligar até 4 moléculas de água ao mesmo tempo. Então, uma é capaz de ligar 1, 2, 3, 4, formando essa junção, né? Essa interação de duas moléculas de H2O. Tá, gente? Aqui a gente chama de ponte de hidrogênio. Esse hidrogênio com eletropositivo, né? Eletropositivo com a parte eletronegativa faz uma ponte de hidrogênio através de uma ligação covalente. Coesão das moléculas de água. Elas têm forte atração, né? Porque são ligadas por ponte de hidrogênio, como eu acabei de falar, né? Que leva a água a ter todas as propriedades que ela precisa. Eu já falei aqui. Campo positivo, campo negativo. Os campos de hidrogênio são feitos por moléculas, por junções e pontes covalentes. Calor específico da água, né? Cada componente tem um índice de calor específico, né? E o que é calor específico? É a quantidade de energia necessária para aumentar 1 grau a temperatura de 1 grama, né, de uma determinada substância. A pessoa não entendi nada. Gente, a quantidade de calor necessário, né, para aumentar a temperatura de uma determinada quantidade de água. Né? Digamos que a água, para ela aumentar em 1 grau Celsius, ela é medida por grama, ou seja, depende da quantidade de substância ali, da temperatura. Digamos, ela vai se elevar 2 graus a temperatura de uma mesma quantidade de álcool. Ó, quantidade de água é 1 grau Celsius, ela eleva em 2 graus a temperatura de água. Uma substância que possui um elevado calor específico recebe muito calor do ambiente para que sua temperatura aumente. A água ela não precisa de tanta temperatura ambiente para que aumente como o álcool. Por quê? Porque ela já tem uma temperatura em um calor específico 1.0 bem maior que a do álcool. Então, o álcool ele se eleva, né, bem mais rápido do que a água, certo? Por quê? Porque sua calor específico é menor. Então, 2 graus Celsius vai esquentar muito mais rápido o álcool do que a água. Propriedades físicas da água. Isso é importantíssimo vocês saberem, tá? Vamos lá.
propriedade da água, ela tem um ponto de fusão, né? Tem um ponto de fusão, de ebulição, de solidificação, solidificação, liquefação, sendo que a água também apresenta um alto calor de vaporização. Então, gente, se eu tenho, vamos começar aqui, a água, né, líquida, se eu passo do estado líquido para o estado sólido, eu tenho um processo de solidificação, certo? Se eu tenho um processo de... Só me colocar aqui, para carregar, né? Porque senão vai descarregar. Pronto. Se eu tenho um processo de solidificar da água, né, no cubo de gelo, digamos, e ela volta ao seu estado anterior, que é líquido, eu tenho um processo de fusão. Por quê? Porque ela passa de um estado sólido para estado líquido, certo? Se eu tenho um processo de água líquida, onde ela formou vapores, ficou em suspensão, eu tenho um processo de vaporização. Quando você ferve uma água, onde sobe o vapor da água, então aquilo é vaporização. E se ele passa de um estado, no caso a chuva, né, de vaporização para o seu estado líquido normal, eu tenho um processo de liquefação ou condensação, tá? O que é que falta falar? E se ele passa de um estado sublimação, né? Quando está aqui, ele está em... Quando ele está na mudança do estado sólido, tá? Essa setinha está errada. É de um estado, ó, aqui, ó, quando ele está aqui no estado sólido e ele, eita, seta feia, e ele passa o estado aqui, ó, gasoso, sem passar pelo estado líquido, tá? Quando ele passa do estado sólido para gasoso sem passar pelo estado líquido, né? Então é isso. Tensão, ó, vocês podem ver isso aqui, ó, um inseto, né, em cima da água, né, praticamente. Uma gota de água fazendo essa esfera, né? Enfim, é o efeito que ocorre uma camada superficial, né, de um líquido que leva a sua superfície a comportar aquela membrana elástica. Aqui, ó, nós temos as moléculas de água. Isso aqui a gente chama de tensão superficial da água, tá? Aqui é a superfície da água e aqui eles formam uma camada, né, uma membrana elástica aqui na superfície. Por isso o nome tensão superficial. Por isso que em contato com substância, outros tipos de molécula, dependendo do peso molecular, as estruturas elas não rompem essa tensão, ficam assim, né? De modo que não entre em contato com a água, com a parte interna da água. Água e gelo, gente, né? A água líquida, né, digamos que em temperatura ambiente, ela tem suas moléculas, né, desorganizadas em movimento, né? Já com o gelo, eles formam uma rede, as moléculas ficam fixas, né? Onde as fontes de hidrogênio, elas formam essa rede com outras moléculas de hidrogênio, 4, como eu falei no começo da aula. Então é isso. Quando elas estão no seu estado sólido, elas formam cadeias de 4 moléculas que ficam unidas, certo? Fazem esse processo de expansão da água, tá bom, gente? Tomando sua forma solidificada. Densidade da água, né?
versus gelo. Gente, digamos, ó, aqui é o que? Líquido, água, certo? Água. E aqui é em gelo, certo? É água e aqui é o gelo. Olha a estrutura. Estruturas desorganizadas, né? A estrutura está desorganizada. E aqui, ó, na sua forma sólida, nós temos essa forma hexagonal organizada, né? Formando ponte com as pontes de hidrogênio, certo? Que é a grande diferença. E aí, à medida que vai perdendo temperatura, essas pontes vão se desfazendo e voltando ao seu estado líquido. Ligações de hidrogênio entre as diferentes moléculas, né? Pontes de hidrogênio não são restritas só à água. Elas se formam facilmente entre outros átomos eletronegativos, né? O aceptor de hidrogênio, que é o oxigênio ou nitrogênio, tem par livre, né? E o doador de hidrogênio, né? Que ele se liga covalentemente a outro átomo eletronegativo. Então, nós temos a molécula e temos o doador de hidrogênio para fazer a ligação. Isso aqui não tem muita importância vocês saberem, só vocês saberem que as ligações de hidrogênio elas podem acontecer também com diferentes moléculas, tá bom? Essas moléculas, gente, aqui, ó. Um exemplo disso, isso aqui, como vocês podem ver, é uma molécula de quê? De DNA. Molécula de DNA. A molécula de DNA ela é formada por proteínas, né? Como a citosina, a guanina, a timina e a adenina, tá? Essas ligações feitas na fita de DNA, elas são ligadas por algum tipo de elemento que prenda um ao outro, eletronegativamente, né? Que é pelas pontes de hidrogênio. Então, o que liga as proteínas do DNA, as moléculas de DNA, as proteínas de DNA, pontes de hidrogênio. Quais componentes podem ser dissolvidos pela água? Quais componentes? Vamos lá. Solutos, né? Ricos em suas cadeias aqui, ó, de hidrogênio ligado a oxigênio, né? Nós temos a cadeia apolar e cadeias polares. Nós temos soluto e soluto. Quando é dissolvido em água, nós temos o quê? Separação de soluto e água, ou seja, o soluto fica um só com a fração determinada da água. Tá, gente? Eu não vou complicar muito isso para vocês, porque vai bagunçar a cabeça de vocês e não é a intenção da gente. Tá? Aqui só são solutos carregados por hidrogênio. Nós temos outros tipos de substâncias, como o cloreto, como o sódio, como o potássio, como o cloreto, que fazem esse carregamento de hidrogênio, né, no nosso organismo. Compostos apolares, né, que são apolares, não têm afinidade à água. Exemplo disso, triacilglicerol, que é uma molécula, né, de lipídio. Nós sabemos que lipídio, a gente está tratando de gordura, e gordura a gente sabe que é hidrossolúvel, não tem afinidade com água. Você pega e pinga uma gota de gordura na água, ela dissolve ou ela fica separada? Né? Separada. Então é um composto apolar. Né? Compostos apolares não fazem ligações com o hidrogênio, com a água, como eu falei. Elas interferem nas ligações de hidrogênio nas moléculas entre si. Por isso não tem interação com a molécula de hidro. Ó, como eu falei, efeito hidrofóbico, né? Oil drop, o nome que a gente fala. Certo? Você pega o óleo, tenta misturar com a água, só que não tem, porque a separação do óleo das moléculas de água é
instantânea, entendeu? Não tem como haver essa agregação. Aqui é a mesma coisa, só explicando a estrutura das moléculas hidrofóbicas. Substâncias anfipáticas em água. Isso aqui são o que, gente? Nada mais do que a estrutura de uma molécula, certo? Onde por fora nós temos aqui é a água, um meio interno dessa molécula. Ela é hidrofóbica, porque não tem afinidade com água, e a cabeça, né, da membrana fora é hidrofílica. Ela tem afinidade com a água, por isso ela fica no meio fora, meio externo da água. Do mesmo jeito, quando forma essas micelas, a gente forma essas bolinhas, as células que elas se aglomeram, onde a parte interna é hidrofóbica e a hidrofílica para fora. Do mesmo jeito, ela pode formar as camadas retas, só que com a parte aqui, ó, a parte hidrofóbica dentro e a hidrofílica fora, para poder ocorrer, né, as diversas reações, né, dentro das membranas e fora também. Aqui é um efeito hidrofóbico versus a estrutura da proteína. O que vocês têm que saber daqui, gente? Que a proteína ela possui atividades tanto hidrofóbicas quanto hidrofílicas. Por isso, elas, no momento de estruturação proteica, ela toma outra conformação para proteger, né, regiões que são hidrofóbicas e não venham comprometer a estrutura molecular da proteína, né? Alguns gases, como gás carbônico, oxigênio e nitrogênio, são apolares, né? Como? Aqui, ó, apolar. Ou seja, apolar, tá aqui, ó. Apolar, que tem carga negativa. Essa substância apolar, ela só dissolve outras substâncias apolares, né? De forma geral, as moléculas, elas podem ser de duas formas, né? Polar e apolar. Movimentos da água, feito através da osmose. E o que seria osmose, gente? Osmose é um processo, né, onde a água se move sem gastar energia, né, do meio menos concentrado para o mais concentrado. A osmose é um processo de difusão da água através da membrana semipermeável. Aí nós temos, quando tem esse processo de osmose, nós temos soluções osmóticas do tipo isotônica, hipertônica e hipotônica. Ou seja, nós temos o meio hipotônico, né? Com a água, ela fica hipertônica, que é o caso, às vezes, das moléculas do sangue. Vocês podem ver. Células em meio isotônico, hipertônico e hipotônico. Células em meio isotônico, onde nós temos a normalidade. Quando ele está em hipertônico, começa a ter deformações no formato da célula da hemácia do sangue. E hipotônico, quando ela fica já em formato de esferose, né, onde há uma concentração hipotônica, uma baixa quantidade de água na célula, a célula fica mais retraída e nós temos a pressão para o centro da molécula, concentrando e ela ficando mais avermelhada, né? Porque imagina aí uma molécula que você tem uma coloração rosa claro, e à medida que ela vai se desidratando, ela vai ficando mais roxeada, vermelha, 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 até quando ela fica uma tonalidade bem forte de vermelho, porque ela perdeu muito líquido. É basicamente isso. Interações de Van der Waals, gente, ele é uma ligação
que contém 2 átomos, né, aqui, não carregados produzidos para influenciar um ao outro, conduzindo um dipolo elétrico, né, entre as membranas opostas. Ou seja, essa força de Van der Waals é uma ligação muito forte, capaz de ligar 2 moléculas, né? Essas forças, elas são fracas, né? Elas são mais fracas do que aquelas que aparecem nas ligações de covalente ou de valência. Elas são proporcional à 7ª potência de um átomo, né? Elas podem ser dipolo, elas podem ser dipolo-dipolo, elas podem ser de outras formas. Só quero que vocês saibam que interações de Van der Waals são interações fracas de ligação entre componentes moleculares. Para juntar o quê? Para unir ou influenciar uma ou mais. A força das ligações, onde a força maior é a ligação covalente, depois tem as forças iônicas, depois temos as pontes de hidrogênio, depois temos as interações de Van der Waals, que são extremamente fracas, né? São as interações com as grandes moléculas, como proteínas já formadas. Como vocês podem ver aqui, nós temos ligações iônicas, né? Ligações iônicas. Por quê? Nós temos o íon positivo e o íon negativo, não é isso? Então, nossa aula foi basicamente essa aulinha, tá? Sobre a água e suas propriedades. Eu quero que vocês façam aquela atividade que está lá no slide no começo da tarefa e me respondam. Eu vou estar colocando a atividade complementar referente à aula do dia 6 de maio de 2020. Vocês anexem, respondam no caderno caprichado, né? E anexem aí, que eu vou ler, vou corrigir. Eu estou fazendo todas as anotações, anotando a pontuação de cada aluno, tá bom? Eu agradeço vocês por mais uma aula. Queria muito estar com vocês em sala de aula, porque eu também, o professor também não aguenta mais estar dentro de casa, apesar de estar dando alguns plantões. E também trabalhando em outro hospital, em outros hospitais. Eu gosto de estar em sala de aula, queria estar muito com vocês, conhecendo vocês, sabendo da dificuldade de vocês, as curiosidades, conhecendo vocês, entendeu? Mas com fé em Deus, logo estaremos juntos de novo, né? Crescendo, evoluindo, amadurecendo, muito conhecimento, para que no final vocês se tornem técnicos e eu possa ser, além, talvez, um chefe de vocês, o bioquímico responsável por vocês, em algum serviço, em algum lugar, seja feita a vontade de Deus, né? E quero que vocês se dediquem, mesmo que esteja sendo difícil para nós, a gente está nesse processo de pandemia e tudo, mas eu quero que vocês não relaxem, não desistam, fiquem conosco. A gente faz as aulas com muito carinho, com muita dificuldade também, porque não é fácil. Tá? Eu particularmente prefiro estar dentro de uma sala de aula, com vocês trocando energias e tudo, mas tudo tem um tempo certo, certo? Então, até a próxima, fiquem bem, boa atividade e bons estudos.